Economia 4.0. Apresentação Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando Economia 4.0 deste sábado, 25 de outubro. Na central técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum. Na gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim. E direção-geral de Claudinei Girotti. Lembrando que o Economia 4.0 é um oferecimento Fecomércio, a força do sistema ao seu lado. Banrisul, o app atualizou, baixe agora e abre tua conta. E Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. E a Tradener, primeira comercializadora de energia elétrica livre do Brasil, acaba de receber o registro de autorização do Estado do Rio Grande do Sul para atuar na comercialização de gás natural em todo o território gaúcho. A marca já tem autorização federal da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Esse novo credenciamento fortalece a sua atuação aqui no Rio Grande do Sul, onde já investe em geração e comercialização de energia elétrica. Com a gente hoje no Economia 4.0, Guilherme Ávila, CEO da Tradener. Guilherme, bom dia. Bom dia, Almir. Tudo bem? Prazer falar com vocês e com toda a comunidade aí do Rio Grande do Sul. Guilherme, vamos lá. Prazer em falar com você também. O que significa esse novo... A Tradener é uma, como eu fiz a referência, é uma comercializadora de energia elétrica. E agora entra no mercado de gás natural. Qual é a ideia com esse novo campo de atuação? Almir, da mesma forma que o mercado de energia elétrica se abriu para os consumidores comercializarem de forma livre a sua demanda de energia, o mercado de gás também vem se abrindo, né? Ainda está num estágio de desenvolvimento um pouco anterior ao de energia elétrica, né? Mas é um outro energético que também vem se modernizando com o mercado que está se abrindo. E criou-se então a figura do consumidor livre de gás também. A legislação ainda é mais incipiente do que a de energia elétrica, mas é um mercado que já está crescendo, né? E a gente já tem percebido o interesse dos nossos consumidores em comprar o gás no mercado livre. Então a Tradener, com esse DNA de pioneira que tem, startou uma diretoria de gás já faz bastante tempo. Ficamos muitos anos aí apenas fazendo estudos, etc., até que a gente teve, então, a oportunidade de começar, de fato, a comercializar gás, né? Hoje, importamos gás da Bolívia, já fizemos importação de gás, inclusive, da Argentina via Bolívia, né? O gás da bacia de Vaca Muerta, e comercializamos esse gás aqui no Brasil. Temos também um reservatório de gás, uma reserva onshore, no interior do estado do Paraná, que tem a capacidade de produção de 150 mil metros cúbicos por dia, né, que a gente também está desenvolvendo. Já comercializa gás dessa reserva. Então é um mercado novo que a gente está tentando desenvolver e crescer nele, sempre com o objetivo de levar alguma vantagem para os nossos consumidores, né? Seja ela do ponto de vista de flexibilidade, seja do ponto de vista de economia, né? A Tradener tem no seu DNA o atendimento ao consumidor final, né? Então, da mesma forma que fazemos com a energia elétrica, que compramos de grandes geradores e produzimos também em nossas próprias usinas, com o intuito de vender essa energia para o consumidor final de forma simples, flexível e levando economia, queremos fazer a mesma coisa com o gás. E temos recebido, inclusive, demanda dos nossos consumidores por um contrato de gás de forma que atenda às suas necessidades, né? Isso inclui, Guilherme, gás veicular também ou não? Veja, o nosso reservatório de gás, que é de gás natural, ele pode ser comercializado em gás natural veicular. Mas a maior parte da comercialização de gás que a gente se refere aí é gás no duto, né? É gás para indústrias, né? Não,
Ainda não entramos ainda pelo caminho do gás natural para veículos. Veicular. Isso não está entrando ainda o consumidor final. A gente vê que muitos prédios hoje, muitas construções, elas já atuam, estão adaptadas, por exemplo, a não ter mais aqueles botijões de 13 quilos nos apartamentos, nem aqueles outros maiores, né, mas sim dutos de canalização de gás natural. E isso não inclui ainda o consumidor final. Veja, esse mercado que você descreveu, Almir, não é um mercado livre de gás, é um mercado que é atendido pelas distribuidoras de gás, né, do sim. estado. Todos os estados têm a sua distribuidora de gás, né? Uhum. E os critérios para o consumidor ser um consumidor livre de gás diferem de estado para estado, mas via de regra são consumidores que têm um volume bastante grande de consumo de gás. Via de regra, consumidores industriais. Da mesma forma como na energia elétrica, que começou apenas para os grandes consumidores e depois foi caminhando, e hoje caminha, né, para a gente discutir, inclusive, a migração dos consumidores de baixa tensão para o mercado livre. Eu acredito que o mercado de gás vai seguir da mesma forma, apesar que ainda estamos, como eu disse antes, num estágio mais anterior ainda. Então, hoje, os consumidores livres de gás são, de fato, grandes consumidores industriais apenas. A gente está falando, Guilherme, de quanto de economia, se é que a gente pode estratificar isso. Uma indústria, ela consegue economizar quanto hoje com esse trabalho da Tradener? É difícil te dizer um número, Almir, porque os energéticos eles são complementares e substituíveis, tá certo? Às vezes a economia é pequena, em cima de um volume grande, quando o consumidor utiliza os contratos flexíveis na margem do seu contrato principal. Às vezes a economia é mais substancial quando ele faz uma troca de energético, né? Por exemplo, trocando de energia elétrica para gás em algum processo industrial. E aí, às vezes, não entra só a questão do preço, entra também a questão da qualidade da queima, do processo industrial específico, que em alguns casos funciona melhor com gás, outros funciona melhor com energia elétrica, né? Nós temos alguns consumidores que fizeram, inclusive, o caminho ao contrário, né? Eles tinham um processo industrial a gás e mudaram para energia elétrica. E depois, na prática, no dia a dia da indústria, a gente percebe que existem particularidades, tanto do gás quanto da energia elétrica, que fazem essa decisão e essa conta ser um pouco mais complexa de você decidir, de você dizer, né? Estou falando no caso da indústria. Diferentemente do consumo de energia, que você sempre tem a base, a tarifa da distribuidora para comparar, né? O gás, ele compara não só com o preço do próprio gás, mas com o preço da energia e de outros combustíveis que poderiam ser utilizados, né? Então, não conseguiria te dizer um número preciso. Tá. Da mesma forma que na energia elétrica a gente consegue sempre dizer aí pelo menos uns 15 a 20% de economia quando o cliente migra do ambiente cativo para o ambiente livre. Mas já é um percentual bastante expressivo, de 15 a 20%, é isso? Isso na energia. Sim, isso na energia elétrica, né? É expressivo e é o motivo pelo crescimento do mercado livre, né? A gente não tem notícia aí de nenhum consumidor que migrou para o mercado livre de energia e que se depois arrependeu. Retornou para o mercado cativo, né? Por opção. Isso eu acho que nunca aconteceu. Se a gente não tem, no caso do percentual de economia, Guilherme, a gente tem como mensurar o tamanho desse mercado, ou seja, o mercado de energia elétrica livre na região sul, que imagino seja a grande atuação da Tradener, né? A gente está falando de quanto? Temos aí hoje, X percentual. Hoje o Mercado Livre responde por aproximadamente 40% do consumo total, mas por mais de 70% do PIB, eu diria. Porque todos os grandes consumidores, as indústrias, todos os que estão em alta tensão praticamente, e que podem mudar para o Mercado Livre, já mudaram, no caso da energia elétrica. 70% do PIB é bastante, né? É bastante. O Mercado Livre hoje é uma realidade e foi o que viabilizou, na verdade, o crescimento, né, das fontes renováveis no Brasil,
né, a expansão do parque gerador, né, gerou uma economia monstruosa nesses anos todos aí, né? Isso tudo se reverteu para uso dentro da própria economia, né? O Mercado Livre, dá para dizer com certeza, é um case de sucesso no Brasil. E o gás está seguindo pela mesma linha, apesar de estar ainda, como eu disse, num estágio mais incipiente, até porque, Almir, hoje, se você vê, o mercado de gás no Brasil, ele é muito menor do que o mercado de energia elétrica, né? A gente tem um player dominante, que é a Petrobras, né, que tem toda a produção de gás aqui. A gente tem um gasoduto que vem da Bolívia, né, e depois ramifica aqui para o sul. E temos alguns gasodutos ali que vão um pouco mais ao norte, né, mas também pequenos, né? Você imagine que a Argentina hoje tem um consumo de gás algumas vezes maior do que o do Brasil, né? É um país bem menor, né, em número de pessoas, em número de PIB, etc., mas mesmo assim consome um volume de gás bastante superior ao brasileiro, né? E isso, inclusive, eu acho que é uma oportunidade aí para o estado do Rio Grande do Sul, né? Dado que os nossos vizinhos argentinos, eles fizeram uma descoberta relativamente recente aí, que é o reservatório de Vaca Muerta, né? E eles também têm lá gargalos internos para utilizar todo o potencial dessa reserva. E está aqui do lado, né? Eu acho que se a gente conseguir fazer uma aproximação do Brasil com a Argentina através do estado do Rio Grande do Sul, a gente pode talvez fazer um novo gasoduto que vem da Argentina para o Brasil, subindo pelo interior e não pela costa, né? O gasbol que vem da Bolívia, ele entra no Mato Grosso e depois ele desce para o sul pela costa, passando por São Paulo, passando aqui por Curitiba. Poderíamos fazer talvez um gasoduto subindo pelo interior do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, interior do Paraná, para poder, vamos dizer assim, consumir o gás todo que está lá em Vaca Muerta e que hoje os argentinos ainda não conseguem consumir. Se a gente for rápido, a gente pode fazer uma parceria bacana e uma integração energética bastante interessante para os dois países, né? Isso está na mesa e eu acho que seria uma boa oportunidade aí para o desenvolvimento das economias dos dois países, né? Guilherme, me ajuda a esclarecer, eu estou tentando puxar pela memória, a gente já teve uma iniciativa aqui de gasoduto vindo da Argentina, né? Em que pé que ficou isso, hein? Eu sinceramente não sei, acho que não ficou. Não ficou? Acho que a gente tem um gasoduto que sai da Argentina e vai até aquela térmica que tem na fronteira ali, que era da CIEM. Sim, aqui do lado de cá, já do lado do Rio Grande do Sul, né? Exato, mas acaba ali. Não teve sentido de continuidade, então? Não, o gasoduto não segue. Tá. Bom, vamos tentar dimensionar o que a gente fala em termos de mercado. Se esse mercado aí de energia elétrica pudesse ser quantificado em número de empresas potencial, chegaria a quanto? E quanto é que a gente ocupa hoje? De energia elétrica? O mercado de energia elétrica hoje, Almir, praticamente todas as empresas em alta tensão já estão no Mercado Livre. Né? A discussão hoje é quando e como que os consumidores de baixa tensão vão poder migrar para o Mercado Livre. Isso estava em discussão numa MP 1300 e agora deve ir para a discussão da MP 1304, que está sendo objeto aí de algumas consultas públicas, né? O setor elétrico brasileiro é todo interligado, né? E as distribuidoras de energia, que são historicamente as compradoras em contratos de 30 anos da energia dos parques geradores novos, né? Vendem essa energia para o seu mercado cativo. Na hora que a gente migra todos os consumidores para o Mercado Livre, a gente precisa equacionar esses contratos, que são os contratos legados, né? E também temos que equacionar como que ficam alguns tributos e encargos que hoje são pagos apenas pelo consumidor cativo. E essa é a grande discussão que está sendo feita no que se fala aí de mini-reforma ou do novo setor elétrico, né? Porque a gente está chegando num limite hoje no setor elétrico em razão de uma série de coisas, né? Eu não sei se você está a par, mas a gente hoje
teve um apagão no Brasil. Sim. Que durou de 8 minutos a 1 hora, né? E isso mostra que o setor está chegando numa situação de limítrofe, né? Em função do crescimento exorbitante das renováveis, do crescimento exorbitante da geração distribuída, de uma falta de linha de transmissão em alguns pontos e falta de consumo em outros, para o tanto de usinas que foram construídas em determinada localização, né? A gente sabe também que, infelizmente, o planejamento de médio e longo prazo no Brasil não é o nosso forte, né? A gente é um país mais imediatista, né? E aí acabamos tendo que dar soluções de curto prazo para problemas que não existiriam se a gente tivesse um planejamento de longo prazo mais equilibrado. E o que a gente fala, como é que a gente dimensiona, feito isso para a energia elétrica, como é que a gente dimensiona o mercado de gás natural? Porque a empresa pode ter as duas opções, pode ter energia elétrica e gás natural? Pode ter, mas talvez não como seu principal energético, né? Vai depender do seu processo industrial. Mas você imagina o seguinte, Almir, todas as indústrias hoje, elas têm energia elétrica nelas, elas estão conectadas no grid, tá certo? Por isso o mercado livre de energia talvez tenha andado mais rápido que o de gás. Nem todas as indústrias estão conectadas ao gasoduto, tá certo? Tá. Então a gente tem que fazer daí, para indústrias que não estão no gasoduto, o que a gente chama aí de gasoduto virtual, que é uma retirada de gás no duto por caminhão ou por GNL, né, que é o gás natural liquefeito, para levar então de caminhão até essa planta, né? Então o simples fato da gente ter uma infraestrutura de gasoduto muito inferior à infraestrutura de transmissão de energia elétrica, por aí você já vê que o avanço do mercado vai se dar de forma mais lenta, né? Diferentemente de países como os Estados Unidos, por exemplo, onde a malha de gasoduto é quase mais comprida do que a malha rodoviária, né? Para fazer um exemplo assim, para te dizer que é bastante gasoduto por tudo, de norte a sul, de leste a oeste, né? A gente ainda tem aí uma infraestrutura de gasoduto bastante pouca, talvez até porque a nossa principal reserva antes era a reserva da Bolívia, não era uma reserva brasileira. Mas agora, com os descobrimentos todos aqui no Brasil, da Petrobras e de outras empresas, né, a gente tem condições, em tese, de desenvolver esse mercado de gás no Brasil. O próprio gás de vaca muerta pode ser um vetor de crescimento do mercado de gás no Brasil, mas aí envolve uma série de coisas, né? Envolve investimentos em infraestrutura, o custo dessa infraestrutura, enfim, é uma infraestrutura que tem que ser desenvolvida, que tem um valor de investimento bastante alto, né? E que tem que se mostrar factível e economicamente viável do ponto de vista de todos os agentes, mas principalmente do ponto de vista do consumidor. Né? A gente tem visto crescer, nos exemplos que a gente usou duas fontes de energia elétrica e gás natural que não são fontes, digamos assim, como a energia eólica e a solar. A Trader está apostando nesse mercado também, ou a gente pode vir a ter aí um processo de abastecimento em grande escala por uma das duas opções? Sem dúvida, né? Hoje a fonte energética que mais cresce no Brasil é a solar, né? E isso está muito ligado ao consumidor final, né? Também, né? Sim, exatamente. A eólica teve um boom muito grande, muito dele direcionado para o nordeste do Brasil, onde os ventos são mais constantes, né? Mas chegou-se lá numa situação de gargalo. Hoje as geradoras eólicas no Nordeste estão tendo grandes dificuldades econômicas em função de não poderem gerar tudo que o vento que tem lá permite, por falta de espaço na linha. Às vezes porque tem pouca linha, porque não tem consumo. E aí precisa ser feito o desligamento dessas usinas, né? Que tem se chamado aqui no Brasil de curtailment. Sim, né? sim. E isso, essa, vamos dizer assim, anomalia de planejamento, vamos chamar assim, né, está dando muita dor de cabeça para as renováveis, tanto para a solar quanto para a eólica, do meio para cima do Brasil ali.
E esse é um dos motivos pelo qual o nosso projeto Escolomã, que é um projeto eólico de 93 megawatts, localizado ali na Lagoa dos Patos, ali mais para baixo, ali no Osório, né? Osório, tem sido muito procurado por consumidores e por investidores, né? E o que nos deixa bastante confiante na implantação dele, justamente por estar no Rio Grande do Sul, que é uma área que não sofre com o curtailment, né? E pelo contrário, né? É uma área que demanda mais investimentos em geração, dado que hoje, em determinados momentos, a capacidade de produção de energia elétrica da região sul, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é inferior ao consumo da região. Então a gente hoje depende, em alguns momentos, de importar energia da região sudeste, né? O que mostra que tem espaço para desenvolver novos projetos aqui, né? E que nós estamos longe de ter o problema de curtailment que as eólicas e solares do Nordeste estão enfrentando. Temos tido uma procura muito grande por parte dos nossos consumidores para esse projeto. Finalizamos já os orçamentos para a implantação dele, né? E gostaríamos de ter ele de pé o quanto antes. Ainda temos alguns passos com relação à linha de transmissão para serem tomados, mas o CAPEX já está definido, são investimentos da ordem de 600 milhões de reais, uma região plana, uma região desenvolvida, boa de construir. Em quanto tempo esses 600 milhões? Eu imagino que a obra deve durar aí em torno de 2 anos, Almir, tá? A partir do momento que ela for iniciada, né? A gente gostaria de iniciar essa obra aí até o meados do ano que vem, né? Se tudo correr conforme o cronograma. De novo, a Trainer é uma empresa, você falou, né, tá apostando nessas fontes, né? A gente não gosta muito da palavra apostando, né? A gente está desenvolvendo esse projeto com toda a segurança, com muito pé no chão, não podemos errar, né? Temos que trabalhar com segurança, tanto para os nossos consumidores quanto para nós mesmos, né? Então estamos avançando, um projeto bem desenvolvido, trabalhando com parceiros de renome internacional, para colocar isso de forma segura, né? E para não deixar o nosso cliente na mão também. Então eu te digo assim, em meados do ano que vem a gente gostaria de começar a obra, mas eu não vou cravar para você que nós vamos começar lá. A gente depende de financiamento incentivado, né, para essa energia, né? A gente tem olhado aí as questões do Fundo Clima, que é um fundo do que a gente BNDES, entende que o nosso, né, projeto se adequa, né? A gente está ainda estruturando com os consumidores que têm interesse nessa energia a estrutura de autoprodução, né? Que é uma estrutura hoje mais eficiente do ponto de vista do consumidor, né? Porque evita alguns impostos e alguns encargos, né? Então tem uma equação feita e para ser, vamos dizer assim, fechada, mas as principais contas, a grosso modo, o investimento, o preço da energia, o financiamento, essa equação está fechando. Então a gente está muito confiante e trabalhando duro para que esse projeto se torne uma realidade. Maravilha. Guaibeiros, nós estamos encerrando, então, Economia 4.0 deste sábado, 25 de outubro. Eu queria agradecer muito aí o Guilherme Rocha Ávila, CEO da Tradener, por esse nosso bate-papo aí sobre investimentos, principalmente em energia elétrica livre da Tradener e agora com esse mercado aí de comercialização de gás natural. Guilherme, muito obrigado, hein? Obrigado a você, Almir. Um abraço a todos. Guaibeiros, estamos encerrando então a Economia 4.0. Eu queria desejar a todos um excelente final de semana e uma semana cheia de inovação e tecnologia. Nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.